Olá, bom dia, pessoal do terceiro ano. Hoje essa aula, videoaula, né, é dedicada à correção das atividades do dia 20, que consistiam na leitura de 2 poemas do caderno do aluno e a distinção, né, fazer uma diferenciação entre poesia e poema, a partir de uma pesquisa, internet, insights, etc. Ok? Então eu vou começar pela definição. O que diferencia a poesia de um poema, tá? Então eu diria que a poesia ela vai ser considerada a essência de uma produção artística. Ela é mais genérica, tá? Então a poesia não está ligada apenas a um tipo de gênero textual. Comumente a gente relaciona a poesia a um poema. Por que um poema? Porque um poema é um gênero textual que tem uma forma fixa, tá? É uma obra de arte, vamos dizer assim, né? Literária, uma obra literária, que é composta com uma estrutura específica, que seria a estrutura de versos, né? De estrofes, de rima e métrica. Então, para ser um poema, ele tem que obedecer a essa forma, a esse formato, tá? Enquanto que existe poesia, pode, né, existir poesia em outro tipo de obra de arte. Então, em um quadro, a gente pode dizer que há poesia em um filme, em uma peça de teatro, em uma pintura, certo? Então, a poesia é essa essência, é esse conteúdo poético que fala pra gente, que nos remete a uma reflexão, que nos faz pensar em algo ou que nos faz viajar, sonhar, enfim, ligado mais à questão subjetiva, enquanto que o poema ele é ligado à forma. Então, para ser um poema, ele tem que obedecer a essa estrutura de versos, de estrofes, de rima e métrica. A rima e a métrica elas não são obrigatórias, tá? A partir do modernismo a gente tem uma estética mais aberta. Então os poetas, né, os artistas, eles desejavam fazer poesias sem métrica. Por que eu tenho que seguir a métrica clássica, por exemplo? Tá? Então, não. Eu vou ter um poema sem métrica e sem rima. Quanto a isso, a gente já tinha visto em sala de aula essas definições, tá? Que estão aqui, ó. O verso livre é um verso sem métrica, ou seja, eu componho o meu verso, a minha poesia, eu divido os versos em estrofes da maneira que mais me agrada, tá? Que agrada ao escritor. Isso é o verso livre. O verso branco é aquele verso sem rima. É um verso que o final ele não bate com o final do próximo, certo? Então é um verso sem rima, branco. E o eu lírico, que eu já falei para vocês, quando a gente se refere a texto poético ou a poema, a gente não pode falar narrador nem autor. A gente vai usar o eu lírico, tá? O eu lírico é a voz da poesia. É aquele que fala, é algo que não é material, é algo meio espiritual, vamos dizer assim, tá certo? Isso então é em relação a poema e poesia. Próximo passo é a leitura de 2 poemas. Por que poemas? Porque eles seguem a estrutura de estrofes feitas com versos, com ou sem rima, tá? E a métrica aqui a gente não vai aprofundar não, tá? A gente vai falar mais por cima. Eu tenho o primeiro texto que é o violoncelo. Chorai, arcadas do violoncelo, convulsionadas, pontes aladas de pesadelo. De que esvoaçam brancos os arcos, por baixo passam, se despedaçam, no rio os barcos. Isso, pela leitura, a gente percebe que, primeiro, tem uma estrutura de rimas. Então, eu tenho um poema, sim. Eu tenho 5 estrofes de 5 versos cada um, né, nesse texto, e essa sequência de rimas, tá? Esse poema, o Violoncello, ele é do Camilo Peçanha, que é um autor português
ligado ao simbolismo. O simbolismo, a gente já viu em sala de aula, ele vai fazer o uso bem frequente dessa figura de linguagem, a sinestesia, que está ligada exatamente ao uso de vocabulário mais ligado à subjetividade, às emoções, tá? E ligadas principalmente à questão dos sentidos, palavras que nos remetem a algo ligado a sentidos, então a audição, ao tato, ao olfato, né? Então, por exemplo, quando ele fala, se despedaçam no rio os barcos, então despedaçam. Como que eu vejo? Eu vejo isso, eu sinto. No rio tem a ver com a questão da água, né, do molhado. Então, é um tipo de vocabulário bem subjetivo ligado aos nossos sentidos. É uma mistura disso. Isso também a gente já viu em aula, tá? O outro poema é do Fernando Pessoa, na verdade aqui é o Álvaro de Campos, que é o heterônimo, então isso daí a gente vai aprofundar melhor. Fernando Pessoa é um poeta que inaugura o modernismo em Portugal, em 1915. E ele vai escrever e vai assinar, né? Ele vai ser autor de várias poesias, vários poemas. E a obra poética dele, a poesia do Fernando Pessoa, ela também vai ter a presença de outros nomes. Então, por exemplo, Álvaro de Campos, esse poema aqui, que é assinado pelo Álvaro de Campos, na verdade é um heterônimo do Fernando Pessoa. É um outro eu do Fernando Pessoa, tá? Então, isso a gente também vai estudar ao longo do ano a questão dos heterônimos, certo? O Fernando Pessoa, ele escreve e ele cria outros escritores que assinam a poesia, a obra poética também, tá? Então, isso é bem importante. Foi um marco, um autor, né, um escritor super conhecido. A poesia do Fernando Pessoa, quando a gente lê aqui, a gente vai perceber que ele segue a estrutura, ele é um poema porque ele segue a estrutura de estrofes e versos, tá? Também tem rima, ele é rimado, então ele vai começar assim: conclusão, a sucata, fiz o cálculo, saiu-me certo, fui elogiado, meu coração é um enorme estrado, onde se expõe um pequeno animálculo. Então, cálculo, animálculo, elogiado, estrado. E a gente vai perceber que esse poema do Fernando Pessoa, do Álvaro de Campos, né? Ele vai ser construído da seguinte forma, gente. Eu tenho 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras têm 4 versos cada um, e as 2 últimas estrofes são formadas de 3 versos. Isso é uma forma fixa, que também já vimos em sala de aula, chamada soneto, tá? Então, o Fernando Pessoa, ele usa uma forma fixa dentro da poesia, certo? E que já foi utilizada por Camões, né, no classicismo. O soneto já foi utilizado em vários outros períodos literários, tá? Porque ele é uma forma fixa, certo? Então, os sonetos faz a estrutura, né? Segue essa estrutura. 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são de 4 versos e as 2 últimas de 3 versos. Então, são 2 quartetos e 2 tercetos, tá? Isso já caiu na prova ADC, né? ADE, aliás, desculpem. E a gente já conversou sobre isso. Então, esses itens, esses conhecimentos acerca da poesia, eles têm que ser relembrados sempre, tá, gente? Isso é muito solicitado em prova de concurso, no Saresp, Enem, enfim. É bem importante que a gente conheça e a gente lembre sempre, ok? O soneto. Então, pessoal, o que a gente, então, conclui, né? O que se pede que se faça? Leia os poemas, identifique elementos que possam justificar o que os caracterizam como poema e como poesia. Então, sintetizando, os 2 são poemas porque eles seguem a estrutura de versos, estrofes, rimas e métrica, tá? Nesse caso, eles são rimados, mas poderiam não ser.
Então, eles são poemas por conta disso, pelo formato, né? Pela estrutura. E eles são inseridos numa poesia, por quê? Porque eles são obras de arte, eles são obras de poesia, eles nos trazem sentimentos, eles têm uma linguagem elaborada, eles usam figuras de linguagem, eles estão dentro de uma essência da arte, uma essência artística, tá certo? Então eu acho que é isso, né? Espero que vocês tenham entendido e qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham, me procure, tá ok? Então é isso, finalizando a aula de hoje, essa correção, espero que vocês façam a correção nos seus cadernos, nos seus exercícios e qualquer dúvida me procure, tá certo? Tchau, tchau!